Nosso grupo é o Gabriel Teixeira, a Helena Veliago, Lucas Lerner e a Luísa Gili, e a gente vai fazer uma apresentação sobre a Avenida Paulista. Os frequentadores da Avenida Paulista são as pessoas que só passam por ela para ir para outro local, para sua casa, para o trabalho, porque, como a gente vai falar depois, ela tem várias possibilidades de transporte que facilitam muito. E as pessoas que trabalham na avenida, as pessoas que vão usufruir dos serviços que a Paulista oferece, tipo, restaurantes, lojas, tem vários shoppings, tem vários serviços diversos. E também as pessoas que vão lá observar a beleza, a paisagem do lugar. Uma das coisas que diferencia a Avenida Paulista de outras avenidas de São Paulo é a sua localização, pois a Avenida Paulista se encontra no fim e no começo de várias avenidas e ruas importantes, como a Rua Augusta, a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, a Rua da Consolação, a Avenida Rebouças e a Avenida Doutor Leonardo. Além disso, ela se encontra no alto e longe de rios, o que por isso ela não alaga. E também a Paulista divide duas realidades, que é a Baixa Augusta, que é o centro, e os Jardins, que é mais onde os ricos moram. Sobre o acesso à Paulista, quando nós fomos a ela, nós entrevistamos 29 pessoas. 16 dessas falavam que não moram perto da Paulista, e 28 falaram que é fácil chegar à Paulista. Assim, a gente pode ver que muitas pessoas moram longe, mas praticamente todas acham fácil chegar à Paulista. A maioria das pessoas apontou o transporte público, o metrô, como uma boa opção, uma forma muito eficaz de chegar à Paulista. Por ter metrô, o acesso já se torna fácil. E a Paulista ainda tem conexão com a linha verde da Consolação. E a Paulista não é uma avenida relativamente tão grande. Então, ela tem praticamente 2 pontos, né? A Paulista e o MASP, que você pode chegar a ela. E ela ainda tem conexão com a linha verde. Então, isso mostra que é muito fácil de chegar de metrô por lá. A Avenida Paulista também se diferencia das outras, porque ela recebe vários investimentos do governo. Esses investimentos ficam claros, por exemplo, na sua fiação, que, diferente de muitas ruas, tem a fiação subterrânea. Além disso, em toda a sua extensão, é uma ciclovia muito boa e muito bem organizada. Os faróis e as faixas de pedestres também são bem organizados, e os faróis têm uma arquitetura diferenciada de todos os outros faróis de todas as outras avenidas da cidade. Além disso, também tem muitos padrões de arquitetura diferenciados, como o MASP, o Fiesp, que são estruturas diferentes que não se vê em todo lugar da cidade. Na Paulista existem vários serviços prestados, como dito antes. Entre eles estão uma grande variedade de opções culturais, como cinema, livraria, e tem uma coisa muito interessante que são os cinemas de rua, que não estão dentro do shopping e praticamente só tem na Paulista. Não são muito comuns em outras partes de São Paulo. E também tem museus, como o MASP, enfim. Além disso, tem vários shoppings e lojas que oferecem diversos serviços que atraem pessoas. Muitas possibilidades de lazer, além dessas já ditas antes, além das variedade cultural e etc. E, além disso, a grande maioria das pessoas que a gente entrevistou colocou isso como um dos principais benefícios da Paulista. Sobre as características de ocupação da Avenida Paulista, pode-se dizer que ela foi inaugurada em 1891. Ela era larga, com imensos lotes de cada lado. Lá residiam senhores de café, grandes comerciantes e chefes industriais, nomes muito importantes para a história de São Paulo. A maioria das casas lá, e dos lotes e tal, eram mansões elegantes e muito grandes. Ela foi se tornando um centro de animação. Lá aconteceram corridas de charretes, cabriolés e os primeiros automóveis, além dos carnavais, como mostra a imagem ao lado. Paulista antigamente era muito diferente do que ela é hoje, como podemos perceber pelas duas imagens que tem. Antigamente havia muitas casas na avenida, árvores, e não havia um comércio como tem hoje. Era uma avenida importante que recebia altos investimentos pelo fato de terem muitos ricos morando lá.
Porém, em certo ponto da história, quando os ricos saíram de lá, a Paulista deixou de ter as casas que eram característica para ter muitos prédios, e hoje em dia há muitos poucos casarões, e os que tem são tombados. Sobre a ocupação e valorização da Paulista. Aquele centro residencial é desvalorizado, pois as residências dos ricos, eles saem da Paulista. Como a gente viu sobre o processo de desvalorização de centralidades. Essas residências dão espaço a empresas que vão para lá e também outros diversos serviços que começam a ser prestados. Formou-se, assim, um centro financeiro, empresarial e cultural. Hoje, como nós já vimos, frequentam trabalhadores e pessoas que procuram por algum tipo de diversos serviços que são prestados no local. Mudanças na avenida. Hoje em dia, a avenida tem uma arquitetura considerada eclética, ou seja, tem diferentes tipos de arquitetura. Tem uma arquitetura antiga, que vem dos casarões, e uma arquitetura moderna, que vem dos prédios construídos durante a transformação da Paulista. Ela é verticalizada pelo fato de haver muitos prédios, deixou de ser um bairro exclusivamente residencial para se tornar também um centro econômico, levando em conta que na avenida em si não tem muitas moradias. E não são apenas agora não são apenas os ricos que frequentam a Avenida Paulista. Há diferentes tipos de classe econômica, pessoas que frequentam a avenida. Problemas atuais da avenida. Os moradores reclamam muito de alguns locais terem muita sujeira. Há muitos moradores de rua que dormem em fachadas de prédio. E de noite há um comércio relativamente grande de drogas, mesmo com o policiamento na avenida. E um problema que não é tão atual, mas ocorreu na Paulista, é que durante a transformação dela, sobraram muitos poucos casarões e, de alguma forma, a história da avenida foi perdida. O principal conflito envolvendo a Paulista é o do fechamento dela aos domingos. Enquanto a maioria das pessoas que a gente entrevistou eram a favor do fechamento, algumas pessoas são contra. Aqui temos um gráfico demonstrando ao total a porcentagem de cada um. Os argumentos das pessoas que são a favor do fechamento são de que, além de trazer possibilidade de lazer aos pedestres e ciclistas, não só os motoristas, são alternativas para o uso do carro. Ou seja, ao invés de passear pela Paulista de carro, você passeia a pé, ou de bicicleta, ou de skate, ou o que você quiser. Os contras, segundo as pessoas que são contra isso, como possui vários hospitais, o fechamento poderia ser perigoso porque impediria a passagem de carros, então o atendimento demoraria um pouco para pessoas em emergência. Isso poderia ser perigoso. E, além disso, o argumento de algumas pessoas é de que a avenida é muito importante para ser fechada. Não é um argumento muito... eles não explicam muito porquê, mas é isso.